confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare isso. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vamos declarar isso nessa noite. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare bem alto, declare isso. Confiando em nosso Deus e em seu
eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare isso para o seu irmão. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer, temer porque se eu estou, estou na vassoura, seu nome é Jeová Jireh, irás. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra, o teu reino vem sobre Beberibe. E se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
jealous for me. Your love's like a hurricane, I am a tree, bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, LA, I am unaware of these afflictions eclipsed by glory. I realize just how great your affections are for me. So heaven meets earth like a sloppy wet cake. My heart it turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way you love. At all. And oh,
Glória a Deus. Glória a Deus. Vejo uma pequena nuvem de teimar mais e homem, mas este é o sinal que tu vais a dizer. Vejo uma pequena nuvem de teimar mais e homem, mas este é o sinal que tu vais a dizer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vejo uma pequena nuvem de teimar mais e homem, mas este é o sinal que tu vais a dizer. Eu vejo uma pequena nuvem de teimar mais e homem, mas este é o sinal que tu vais a dizer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover. Glória a Deus, glória a Deus. Ama você, ama Jesus, ama Deus. Glória a Deus,
Glória a Deus. Glória a Deus. Que presença maravilhosa de Jesus, amém? Que presença tremenda do nosso Senhor nesse momento. Não. Jesus é bom. E como nós cantamos aqui nessa noite, Ele te ama, amém? Irmãos, isso é algo muito poderoso, saber que há um Deus que te ama. Fala assim, Ele me ama, repete assim, Ele me ama. Irmãos, imagina o Criador dos céus e da terra, de todo esse universo, Ele te ama. Foi por isso que Ele te trouxe nessa noite. Ele te ama tanto, que Ele quer que tudo vá bem na sua vida, amém? Essa noite, nós vamos falar um pouco sobre libertação. E eu sei que esse é um tema que muitas vezes é polêmico, mas eu espero trazer com muita simplicidade para você a importância desse ministério de libertação. Eu creio que ao final dessa mensagem hoje, vai ser um estudo, muitos de vocês vão se sentir apaixonados pelo ministério de libertação nas suas vidas. Vão fazer parte ativa desse ministério, amém? Esse estudo ele foi compilado ao longo de anos, tem contribuição de várias pessoas, evangelistas que me precederam, evangelistas que estão nos dias de hoje trabalhando, mas é algo que acende o meu coração, o ministério de libertação. Desde antes da gente começar a falar em cruzadas, o Espírito Santo já tinha me chamado para esse ministério da libertação. Lá em casa todo mundo trabalha com libertação. Eu, a esposa, meu filho de 16 anos e a minha filha de 11 anos. Todos eles ministram libertação. Lá em casa é uma bênção. Todo mundo ama essa área. Porque nós aprendemos que libertação é algo importante. Mas para que você possa fluir nesse ministério, primeiro eu quero mostrar algumas coisas que nós precisamos ter atenção. Primeiro de tudo, estamos em uma luta espiritual. Se você quiser, como é um estudo, você pode fotografar os slides, amém? A palavra diz lá em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, amém? Eu sei que muita gente já conhece essas passagens que nós vamos ver aqui hoje, mas é que parece que algumas vezes a gente conhece tanto a Bíblia que a gente acaba ignorando alguns alertas da palavra de Deus. Por onde eu tenho passado, eu vejo as pessoas lutando muito umas contra as outras, como se o meu inimigo fosse o meu irmão, como se o meu inimigo fossem as pessoas do meu trabalho, como se o meu inimigo fosse o meu patrão, como se o meu inimigo fossem os colegas da escola. Enquanto a Bíblia nos diz que, olha, a gente não tem que lutar contra carne e sangue, igreja. Quando você começa a lutar contra carne e sangue, você está desperdiçando seu tempo, você está desperdiçando sua vida, você está colocando fora um tempo precioso que Jesus te deu. E sabe o que é pior de lutar contra carne e sangue? Não traz resultado. Não traz resultado. Mas nessa noite,
Eu creio que o Espírito Santo, ele quer trazer um renovo para você nessa área da sua vida. Deus quer trazer algo novo para você. Nós estávamos na cidade de Formosa do Rio Preto, na Bahia, fazendo uma cruzada como essa. E desde o primeiro dia o Espírito Santo falou para nós: olha, eu vou derrubar o principado que controla essa região. Irmãos, nós oramos a semana toda. Na noite de sexta-feira, manifestou o principado da região. Para você que não sabe, irmãos, o principado, ele é, digamos assim, o gerente das trevas de uma região. Ele controla todos os tipos de demônio de uma região. E quando ele apareceu lá na cruzada, ele tomou uma surra de Jesus. Mais uma vez ele foi derrotado. Mas nós estávamos prontos para a batalha. E é por isso que eu quero que você esteja pronto para essa batalha, amém? Quantos querem estar prontos para a batalha aqui? Amém! Eu gosto de Beberibe porque o povo é animado. E é por isso que a fé de vocês vai levar vocês a lugares maiores ainda, amém? Então nós estamos em uma batalha espiritual. Aprenda a focar a sua energia, a focar, sabe, o objetivo da sua batalha em quem realmente precisa ser atacado. Essa é a primeira verdade que a palavra nos ensina. Para de lutar contra as pessoas. Vá direto à raiz do problema. Amém? Olha só como as coisas acontecem, né? Você vai ver na palavra de Deus algumas formas de ataque espirituais. Eu vou relacionar apenas alguns aqui. Por exemplo, nós vemos Jesus curando pessoas, expulsando demônios. Muitas vezes na Bíblia você vai ver Jesus curando pessoas, expulsando espíritos malignos. Você vai ver lá em Mateus 9:32 e 33, ele curando um mudo. Você vai ver em Lucas 13 a cura de uma mulher que vivia encurvada. Agora olha que interessante, irmãos. A mulher que vivia encurvada, ela não era uma pessoa que não acreditava em Deus, ela não era uma pessoa que estava desligada da igreja, porque naquele tempo existia a sinagoga. Era a igreja do judeu, tá? É um protótipo da igreja. Mas o judeu se reunia toda semana na sinagoga. E essa mulher era uma mulher fiel na sinagoga. Como muitos de nós somos fiéis na igreja, amém? Mas isso não isentava ela de ser atormentada por um espírito maligno. E a Bíblia conta que por 18 anos, essa mulher sofreu, encurvada, sem poder olhar para cima. Talvez muitos dizem assim: é assim mesmo. É aleijada, tem um problema, nunca vai ficar boa, é assim mesmo. 18 anos essa mulher encurvada frequentou a sinagoga, mas no dia que Jesus esteve na sinagoga, Jesus libertou aquela mulher, amém? Aonde Jesus chega, algo tem que acontecer, amém? Nós não podemos aceitar as coisas malignas como se fosse parte da normalidade nas nossas vidas. Irmãos, eu ando por igrejas no mundo inteiro, muitos países, converso com pastores e líderes, e hoje, a cada dia parece que está aumentando o número de problemas, dentro dos nossos arraiais, e a gente está normalizando essas coisas. Às vezes o irmão está enfermo, a gente nem ora mais, recomenda ir para o psicólogo, nada contra o psicólogo, tá? Mas há tanta gente com depressão, tanta gente com ansiedade, tanta gente com pensamento suicida, são pastores tirando a vida, são obreiros, são crentes que já não têm mais força de vontade para trabalhar, e a gente normaliza, é o estresse, são os tempos modernos. Não! O inimigo está investindo contra o nosso povo, e Jesus mostra nessa passagem, que o inimigo pode muito bem habitar dentro da igreja. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia, e pode ter um espírito maligno lá te atormentando, e você está lá, lutando da maneira errada. Essa mulher estava 18 anos encurvada, e Jesus cura ela. Você vai ver lá em Marcos também a cura do lunático. Às vezes a pessoa diz: é o doido, é um doido. Você já orou pelo doido? Você já orou pela pessoa que eles falaram que é esquizofrênico, para ver se é realmente esquizofrenia? Você vê lá também, Marcos 9, 22, 27, a cura de um menino mudo e surdo. A Bíblia diz que uma hora o Espírito jogava no fogo, outra hora jogava na água.
Eu estava na cidade de Itacoatiara, no Amazonas, numa cruzada como essa. E eu me lembro que na primeira noite de cruzada, a gente nem estava orando ainda por libertação, eu estava apenas passeando no meio da multidão. De repente, uma criança me chama: tio, você pode orar pela minha tia? Eu digo: posso. O que é que ela tem? Ah, ela é esquizofrênica. Esquizofrênica não, ela tem epilepsia. Eu digo: epilepsia? Ele falou: é, mas eu acho que é um espírito. A criança me disse isso. Irmãos, eu fui orar pela mulher. Não tinha começado a cruzada ainda, estava nos louvores. Quando eu começo a orar pela mulher, ela começa a dar um ataque epilético. Tinha uns irmãos do SAMU, que estavam de prontidão, eles até já vieram para atender. Quando eles chegaram para atender, eu digo: não precisa não, que isso aqui não é doença. O que eu fiz? Expulsei o espírito de epilepsia daquela mulher. Irmãos, ela foi curada na hora. E olha que interessante, na mesma noite, 3 pessoas pediram a mesma coisa, e as 3 foram curadas. E todas as 3, espíritos de enfermidade que estavam sobre elas. Você vai ver ao longo da história da Bíblia, pessoas com espíritos de enfermidade. E Jesus curando elas na hora de expulsar os espíritos. Mas preste atenção, para depois você não chegar lá para o seu pastor e dizer: olha, aquele evangelista que estava lá na cruzada, estava dizendo que todo mundo que está doente é porque tem demônio. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você é que, algumas vezes, repete comigo, algumas vezes, viu, irmão? Pode ser que a causa da doença seja espiritual. Às vezes você vai no médico, está passando por um problema de saúde, faz um monte de exame e não detecta nada. Cuidado, pode ser um ataque espiritual e você está botando foco na coisa errada. Então você vai ver isso na Bíblia. Então, por exemplo, quando eu vou orar por curas na vida de alguém, eu costumo aproveitar e já repreender o espírito de enfermidade. Já coloco tudo no mesmo pacote de orações. Amém? Por que eu faço isso? Porque eu vi Jesus fazendo isso. Jesus, por onde ele andava, ele curava as pessoas das diversas enfermidades, e muitas delas eram curadas quando os demônios saíam. Eu estava na cidade de Codó, no Maranhão, numa cruzada também, e eu me lembro que na primeira noite, entra um irmão na cadeira de rodas, e aí a gente expulsa o espírito maligno, e olha só, o irmão sai da tenda, empurrando a própria cadeira, porque estava curado. Era um espírito de enfermidade que causava paralisia nele. Amém? Estava em outra cidade, estou orando, caiu uma mulher endemoniada dentro da tenda, fui orar por ela, aí tinha uns obreiros lá da cidade, como voluntário, e um deles disse assim: irmão, não ora não, ela é surda e muda, ela não vai te ouvir. Eu digo: e como é que o demônio manifestou nela sendo surda e muda? O demônio pode ouvir. O que eu fiz? Repreendi o espírito de surdo e mudo daquela mulher, saiu de lá ouvindo e falando, porque o Espírito Santo faz isso. Amém? Muitas vezes, mas nem sempre, pode ser um espírito de enfermidade. Amém? Então, por via das dúvidas, quando você está orando para curar alguém, ora repreendendo o espírito de enfermidade também. Amém? Olha só, outra forma como o inimigo ataca também, de uma maneira sutil, e às vezes a gente até aceita. Vocês lembram da história da família de Jó? Satanás pede autorização, mata os filhos, manda fogo, manda tempestade, manda raio. Ou seja, ele ataca usando a natureza como instrumento. Você vai ver Jesus acalmando a tempestade, mas você vai ver também Satanás usando a tempestade para botar fogo nas coisas de Jó. Então, muitas vezes, você vai ver também fenômenos da natureza que são causados pelo maligno. E aí, o que eu faço, irmão? Se vier um tornado, igual aconteceu lá no Rio Grande do Sul agora, o que eu faço? Eu oro e repreendo. Nós conhecemos um irmão que mora lá nos Estados Unidos, na região dos tornados. Ele disse que já repreendeu uma série de tornados que vinham em direção à casa dele. Toda vez que via um tornado, ele ia para fora e orava, repreendendo o tornado. E o tornado obedecia. Porque há poder no nome de Jesus, amém? Então nós precisamos entender que muitas vezes vai acontecer esse tipo de coisa. Eu estava na cidade de Nova Prata, e nós estávamos na noite de treinamento de libertação como essa. Irmãos, naquele dia, deu um temporal na região sul do Brasil,
e parece que 17 cidades foram afetadas e ficaram sem energia. A cidade que nós estávamos não ficou sem energia, não. Mas o local do ginásio onde nós tínhamos a cruzada ficou sem energia. O único lugar da cidade sem energia, o local onde nós íamos fazer o treinamento da cruzada. E o que é pior, como as outras cidades estavam em um caso de calamidade maior, não tinha ninguém para resolver o problema da energia. Mas a gente fez a conferência do mesmo jeito, pessoas foram libertas, o diabo foi humilhado mais uma vez, e no final o nome de Jesus foi glorificado, amém? Então muitas vezes o inimigo vai usar coisas da natureza para tentar atingir você, amém? Você precisa estar atento aos sinais. Deus te chamou e te deu um espírito de vigilância, amém? Nós vemos também o inimigo atacando, atormentando as pessoas, oprimindo. Você vê lá o rei Saul, lembra da história do rei Saul? Ficava atormentado por espíritos malignos. A gente anda pelas escolas, e até mesmo nas igrejas, e a gente vê as pessoas sendo oprimidas pelo diabo. E aí, em vez da pessoa repreender o espírito de opressão, ela toma um tarja preta para dormir. Ela toma um remédio, um Rivotril, e continua sendo atormentada, continua sofrendo. Sabe, irmãos, a maior parte dos problemas que nós temos espirituais na igreja, e eu posso falar com toda clareza que 80% das pessoas que nós atendemos, que estão passando por problemas psicológicos, crentes, estão relacionados à falta de perdão, mágoa no coração. Isso é sério. Porque se você, que é um servo do Senhor, está sendo atacado, como é que você vai conseguir desempenhar o papel que Jesus entregou para você? Então isso é muito sério. Então você vai ver o inimigo atormentando as pessoas. Nas escolas eu me deparo com muitos jovens que estão sendo atormentados por espíritos malignos, que não têm paz, que não têm descanso, que não têm alegria, que não têm tranquilidade. Às vezes a pessoa está lutando no casamento, não consegue resolver o problema, é uma tormenta, ela não está endemoniada, mas ela tem uma opressão do maligno. E isso é uma das ferramentas que o inimigo usa para tentar tirar você do foco. É assim que ele trabalha para tentar desativar você. Ele sabe o potencial que você carrega. Ele sabe o poder que habita dentro de você. Então ele tenta distrair você com essas coisas. Amém? Vocês estão conseguindo me acompanhar, irmãos? Mas olha só, eu falei para vocês as coisas ruins, mas existe uma boa notícia. Eu quero que a igreja leia junto comigo aqui, 1 João 3,8. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Para isto... Amém, igreja? O Filho de Deus se manifestou para o quê? Às vezes a gente vai numa cidade, o pessoal diz assim, ô irmão, aqui é difícil. Aqui tem muita obra de feitiço. Tem muita bruxaria aqui na cidade. Você não sabe o quanto que isso é difícil. Eu digo, eu sei o quanto que é difícil. Mas a solução já foi dada há 2000 anos atrás. Jesus escreveu lá na palavra dele, ó, que ele foi manifesto para desfazer as obras do diabo. Se o diabo está fazendo obras aqui em Beberibe, irmãos, quem tem a solução para desfazer as obras está aqui comigo nessa noite, amém? Você entregou a vida para Jesus? Você pertence a Jesus, amém? Então, irmãos, Jesus se revela através de você. E ele promete na palavra que nós faríamos as mesmas obras do que ele. Então, se Jesus desfazia as obras do diabo, o que o irmão vai fazer? Desfazer as obras do diabo também, amém? Irmão, nós temos que parar com esse pensamento e ficar dando poder às trevas. Toda cidade que eu vou, geralmente, as pessoas dizem, irmão, você não sabe o quanto que é difícil aqui. Irmãos, eu não sei mesmo. Porque quando a gente está com Jesus, não existe lugar difícil. Não existe luta que a gente não vença, porque a gente já vai para a batalha sabendo quem é o vencedor, amém? Irmão, toda vez que você se colocar para enfrentar o inimigo, você tem uma certeza, o inimigo já foi derrotado.
Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Não importa quanto tempo dura essas obras. Ah, mas aqui foi um lugar consagrado, e tem 200 anos que o povo faz isso, e chega tal dia, e eles fazem tal coisa. Que conversa! Jesus veio para desfazer as obras do diabo, amém? E se tiver obras do diabo nessa cidade, em nome de Jesus, a igreja de Jesus que está aqui vai desfazer essas obras, amém? Você foi chamado para desfazer as obras do diabo, amém? Não baixe a guarda, não retroceda. Você foi chamado para lutar e vencer, amém? Eu quero dar para vocês algumas dicas para te ajudar a manter acesa essa chama do Espírito Santo no seu coração e fazer com que a palavra de Deus se multiplique, amém? Primeira notícia que a gente quer compartilhar, Colossenses 2, 13 e 15, tá? Jesus venceu o diabo. A palavra diz assim, ó: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Mas o que eu gosto dessa passagem é isso aqui, ó: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, amém? Irmãos, o que a palavra de Deus está querendo dizer para nós é que os demônios já foram derrotados lá atrás. Jesus já despojou eles. Você sabe o que é despojar eles? Imagina só, você pegar aqueles soldados de hoje, lá dos Estados Unidos, que usa aquela colete, arma com mira de laser, né? Não tem todos aqueles armamentos. Imagina só, Jesus pegou os demônios que estavam tudo armados, cheio de coisa, e tirou tudo. Deixou eles sem nada, só com um trapo. Então eles não têm poder, eles não têm mais armamento. Agora tem um problema. Quando eu sou uma pessoa que fico amedrontada diante do inimigo, o medo é o oposto da fé. Só você pode dar poder ao inimigo, sabia disso? O inimigo por si só não tem poder, mas você pode dar poder a ele, contra você na sua vida. Quando você não batalha, quando você começa a dizer que o inimigo tem mais poder, irmão, você perdeu a batalha. Uma vez nós estávamos fazendo libertação com uma menina de 9 anos, 3 noites fazendo libertação, e essa menina não parava de sair demônio, e só gente experiente trabalhando. Mas irmãos, toda noite essa menina ficava cada vez mais poderoso o demônio no corpo dela, e a gente lutava, tirava dali um pouco, voltava de novo. Chegou na última noite, eu disse: Senhor, dá uma palavra de conhecimento. E o Senhor mandou trazer a mãe dela na tenda. Então trouxe a mãe daquela menina, e a mãe dela era crente. Eu disse: ô irmã, paz do Senhor. Ela: paz do Senhor. Eu disse: é sua filha? É. Irmã, por que ela está desse jeito? Ah, irmão, a história dela é triste. Quando minha filha nasceu, meu pai é o maior feiticeiro aqui da região, sabe? E aí ele é muito poderoso, e quando ela nasceu, meu pai consagrou ela às entidades. E aí quando ela fica desse jeito, é porque é muito forte o que meu pai tem. Eu digo: olha irmã, está fácil de resolver o problema. Sua filha está desse jeito porque você está dando mais poder ao diabo do que a Deus. Você está dizendo que o seu pai é mais poderoso do que Jesus na sua vida. E ela: irmão, nunca tinha pensado nisso. Eu digo: você crê que Jesus é mais poderoso do que qualquer demônio que seu pai tenha feito aliança? Ela falou: creio. Eu falei: então vem cá. Eu levei aquela mulher, ela nunca tinha orado por libertação na vida. Ela vai lá e ora, uma oração simples, só dizendo assim: Senhor, em nome de Jesus, eu reconheço que Tu és poderoso, e que não existe nenhuma aliança feita fora do Teu sangue, que tenha poder sobre a vida da minha filha. Irmãos, quando ela fez essa oração, o que nós passamos 3 noites se batendo, expulsando demônio, ela resolve em 10 segundos, numa oração de mãe, com confiança, quebrando uma aliança que ele tinha. Amém? A menina saiu de lá liberta, curada, completamente normalizada. Mas antes ela estava oprimida porque a mãe estava dando muito poder para o inimigo. Às vezes, a gente pode estar agindo assim na nossa casa. Às vezes a gente pode estar dando poder, munição para o inimigo, que não é necessária, mas a Bíblia nos relata, já foram despojados, amém? É aquela história, o inimigo se levanta contra você, irmão, tenha certeza de uma coisa, ele já foi derrotado, amém?
Efésios 1, 20 e 23, diz assim, que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, colocado à direita no céu, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, amém? O que isso significa para mim, irmão Eduardo? Significa que, ao nome de Jesus, todo mal tem que se sujeitar, amém? Irmãos, não existe mistério para a libertação. Você não vai expulsar demônio de uma pessoa porque você jejuou bastante, você não vai expulsar demônio de uma pessoa porque você lê muito a Bíblia, você não vai expulsar demônio de uma pessoa porque você é pastor, ou é diácono, ou é obreiro, ou é profeta, ou é evangelista, não. Você vai expulsar o demônio de uma pessoa porque você carrega a autoridade de Jesus em você, e por causa da autoridade de Jesus, ele tem que obedecer, amém? Irmãos, é igual um cachorro. Imagina um cachorro vindo atacar o seu filho. Você vai ficar ali passivo, olhando o cachorro atacando, ou você vai dar um comando para o cachorro sair de perto? Você vai dar o comando. A mesma coisa a gente faz com os demônios, porque nós carregamos a autoridade de Jesus, amém? É como se você tivesse um distintivo da polícia do céu, amém? Imagina só, eu quando era criança, eu gostava de ver filme do Velho Oeste, né? Aí a gente sabia quem era o mocinho, era o xerife, né? Ele tinha aquela estrela, né, de xerife no peito, né? E quando os bandidos viam a estrela, eles, corriam, né? Porque a estrela demonstrava a autoridade que ele carregava. Hoje, eu e você somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E lá no mundo espiritual, os demônios sabem disso. Mas o problema é que às vezes a gente esquece dessa autoridade. E se você esquece da autoridade que você carrega, você perdeu. Mas quando você entende que você carrega a autoridade espiritual de Jesus, você olha às vezes para o seu filho que está perdido nas drogas, está perdido no álcool, ou olha para o seu casamento que está sendo destruído, você diz, olha, Satanás em nome de Jesus, saia da minha família, Satanás em nome de Jesus, solta o meu filho, porque você carrega a autoridade de Jesus, e na autoridade de Jesus, os demônios precisam recuar, amém? Olha outra passagem interessante, Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu gostaria que você lesse comigo esse versículo, amém? Então vamos ler junto, vamos lá, Deus... Amém? Irmãos, essa passagem é muito poderosa, mas às vezes passa despercebido. Você sabe o que isso está querendo dizer? Olha o que ela diz, Deus nos ressuscitou com Cristo, amém? Ressuscitou, é agora, quando você foi regenerado pelo Espírito Santo, no dia da sua conversão, a palavra diz que Deus te ressuscitou, ou seja, você é uma nova criatura agora, e a partir desse momento você já está sentado com Cristo nos lugares celestiais, entende? Você está sentado aqui no ginásio hoje, eu sei disso, mas no plano espiritual, naquilo que é o reino de Deus, você já está sentado com Ele. Ah, irmão, mas o que significa isso? Significa que você não tem que estar orando durante as suas batalhas, que nem um coitadinho, sabe? Ah, Deus, me mande ajuda, que aqui embaixo está difícil, me mande ajuda lá do alto. Não, você já está lá no alto, sentado ao lado dele. Você está olhando de cima para baixo, não é de baixo para cima, amém? Isso tem a ver com a sua identidade com Cristo. Nós precisamos resgatar nossa identidade com Cristo, amém? Libertação depende disso, de você entender quem você é e o que você carrega no seu coração, amém? Jesus nos deu uma missão. Lê para mim, igreja, Marcos 16, 17, eu quero que vocês leiam junto comigo de novo, vamos lá. E estes sinais... Amém? Olha o que a palavra está dizendo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quem aqui crê? Amém? Olha o que a palavra está dizendo. Se você crê, no nome de quem? De Jesus, você vai expulsar quem? Os demônios. Mas eu quero fazer uma pergunta para essa igreja que crê.
Qual foi a última vez que você expulsou o demônio de alguém? Vocês estão entendendo, igreja? Jesus deu uma missão para a igreja. Libertação é um ministério que faz parte integral da igreja. Não tem como a igreja existir sem a libertação. Se a tua igreja não está fazendo um trabalho de libertação, eu sinto muito te dizer isso. Mas tem demônio sentado na primeira fileira, às vezes lá aplaudindo, louvando, ouvindo os estudos bíblicos e massacrando a vida das pessoas. Porque você está permitindo. Em alguns países já não se fala mais em libertação no meio evangélico. Mas eu creio que aqui em Beberibe é diferente, amém? Isso só acontece lá nas outras cidades. Aqui não, amém? Só lá na Bahia que tem esse problema, aqui não tem esse problema, amém? Porque, irmãos, o ministério de libertação não pode ser excluído. A gente às vezes aceita muita coisa com facilidade. Aceita a cura? Aceita. Aceita a salvação? Aceita. Mas libertação não. Libertação não é comigo. Libertação não é para mim. Libertação eu não tenho chamado. Eu ouço tudo isso aí. Irmãos, não é questão de ser chamado para libertação. Não existe ministério de libertação na Bíblia, não. A gente chama de ministério de libertação, mas os ministérios são profeta, apóstolo, evangelista, mestre e pastores. Amém? Mas não tem lá expulsador de demônio, caçador de demônio. Não tem. Por que não tem? Porque isso faz parte de quem você é. Entenda uma coisa, quando Deus criou você, quando Jesus te regenerou, Ele te deu o Espírito Santo, não deu? Amém? Você tem o Espírito Santo? Ele não é o Consolador, Ele não foi enviado para estar com a gente o tempo todo. Quem é que tem experiência para vencer o diabo? Deus. E aí Ele colocou o Espírito Santo em você. Então isso não tem a ver com ministério, com chamado, não, irmão. Tem a ver com obediência e crer. Se eu creio, é um demônio? Não vou chamar ninguém não, eu mesmo vou lá e boto a mão e ele vai ter que sair, amém? Porque lá na Bahia o pessoal tem um costume feio de quando alguém está endemoniado, corre para chamar o pastor, corre para chamar o evangelista, corre para chamar o profeta, mas aqui em Beberibe é diferente, amém? Aqui quando alguém manifestar um demônio, você vai botar a mão e vai dizer, demônio, saia daqui agora, porque eu vou no nome de Jesus, e nesse nome você tem que obedecer, amém? Irmãos, ministério de libertação não tem misticismo, é questão de identidade e autoridade em Cristo, amém? Se você entende quem você é, se você entende o que você carrega, meu irmão, não tem esse negócio de, eu não gosto de libertação, eu tenho medo. Eu quero desafiar você nessa cruzada. Nós vamos ter lá uma escola de treinamento prático de libertação, lá na tenda de libertação. Então, se você quer se tornar uma pessoa que está apta a fazer libertação, às vezes você pode dizer assim, irmão, eu não levo jeito para essas coisas, eu acho que eu até tenho medo. Está repreendido em nome de Jesus. Deus não te deu o espírito de covardia, amém? Deus não deu o espírito de covardia. Você vai ser usado por Deus, amém? E você vai ter oportunidade de trabalhar no Ministério de Libertação, você vai fazer uma pós-graduação em Ministério de Libertação, nessa cruzada, amém? Porque Jesus quer usar a sua vida para libertar os cativos dessa cidade, amém? Deus quer usar você, Deus quer trabalhar através de você. Agora, algo que é muito importante, e que nós não negociamos na libertação, irmãos, libertar pessoas é mais que expulsar demônios. Repete comigo, libertar pessoas é mais que expulsar demônios. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando nós fazemos libertação no nosso trabalho, primeiro, a gente não filma, você nunca vai ver uma filmagem minha de algum trabalho de libertação, não tem, ok? Por que nós não filmamos? Porque nós respeitamos a identidade das pessoas. Eu não olho uma pessoa endemoniada como uma coisa, é o diabo que está aqui na minha frente, não. Eu olho a pessoa endemoniada e o que Deus coloca no meu coração é como se fosse a minha mãe, ou a minha esposa, ou a minha filha, ou o meu filho. Eu preciso olhar para as pessoas como Jesus olha para elas, amém?
Tem gente que faz errado. Uma vez eu estava na África, na Etiópia. Irmãos, eu fiquei espantado com o que eu vi lá. Lá o povo não tem esse negócio de tratar com amor, não. Eles davam tapa, chute, cuspiam nos endemoniados, como se fosse a pessoa ou o demônio. Nós tivemos um trabalho grande para tentar ensinar as pessoas que libertação é algo de amor. Eu digo para vocês, irmãos, libertação para mim é uma das maiores demonstrações de amor que um cristão pode ter por alguém. Como assim? Como que eu vou ver alguém que está vivendo opresso, destruído pelo diabo, e vou deixar essa pessoa vivendo? Que amor é esse? Nós precisamos demonstrar o nosso amor para as pessoas. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor que a gente iria demonstrar, amém? Mas o problema é que quando eu negligencio a libertação, eu estou vendo um monte de gente sofrer, e não estou fazendo nada, e fico dizendo, eu amo as pessoas. Você não ama não, porque se você amasse, você ia lá no nome de Jesus e libertava elas do sofrimento que elas estão vivendo. Nós íamos ter menos pessoas sofrendo de depressão, de ansiedade, de suicídio. Isso é demonstrar amor. Mas a libertação vai além de expulsar um demônio. Durante o nosso trabalho também você não vai ver a gente fazendo show com os demônios. Tem gente que gosta de entrevistar demônio, né? O que tu está fazendo? Quem que tu é? Irmãos, não perde tempo, o diabo é mentiroso. E a gente gosta de dizer, eu aprendi essa frase com um amigo meu, que trabalha com libertação, ele diz, se o diabo quiser falar no microfone, ele que pague a cruzada dele. Mas as nossas cruzadas o diabo não tem direito de falar, amém? E você também não deve aceitar ele falando na sua igreja, porque ele é mentiroso, ele não tem nada de bom. Mas olha o que a palavra de Deus nos ensina em Lucas, capítulo 11, 24 e 26. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quando eu comecei com libertação, irmãos, eu não tinha instrução, ninguém tinha me ensinado nada, mas eu sabia que o nome de Jesus era poderoso. Então, quando eu vi um endemoniado, eu não pensava 2 vezes em orar. E realmente os demônios saíam. Só que eu cometia um erro muito grande. Eu expulsava o demônio, a pessoa voltava a si, e eu seguia a minha vida. Isso é o maior perigo. Por quê? Porque quando aquele demônio sai da pessoa, e eu não trato o coração dessa pessoa com a palavra de Deus, vamos fazer a conta. Digamos que a pessoa tinha um demônio, eu expulsei o demônio daquela pessoa, certo? E aí quando ela volta assim, eu digo, olha, Deus te abençoe, viu, vai em paz. Aí a pessoa vai para casa, passa uns dias bem, aí o demônio que estava nela, rapaz, aqui está difícil, vou voltar para casa onde eu habitava. Aí ele vai lá e chama mais 7 companheiros, piores do que ele. Já são 8 demônios agora, né? Voltando para a pessoa, né? Aí a pessoa vai e manifesta de novo e eu estou lá perto. E aí eu gosto de expulsar demônio, eu vou lá e expulso o demônio dela de novo. Os 8 saem. E aí eu digo, olha, Deus te abençoe, viu? Vai em paz, você está bem. Aqueles 8 que saíram, vão passar por lugares áridos novamente, vão dizer, rapaz, está difícil aqui fora, eu acho que eu vou voltar lá para aquela casa. Agora imagina, 8 vezes 7, quanto é que dá? Quanto? 56. Aí eu vou lá pela 3ª vez, expulso o demônio daquela pessoa de novo, porque eu gosto de fazer show expulsando demônio. E aí eu tiro 56 demônios delas. Aí os demônios saem, passam os dias bem, os demônios falam, rapaz, vamos voltar para aquela casa. 56 vezes 7, eu já até perdi o cálculo agora. Se alguém for bom de matemática, fala aí, 56 vezes 7. Quem é que tem um celular aí para ver? Quanto? É bastante. Vocês estão entendendo como é que funciona a matemática das trevas? Agora imagina só, você lá na sua igreja expulsa o demônio da pessoa e não dá nenhum aconselhamento, não conduz ela a Cristo. Você está ajudando a pessoa? Sim ou não? Não, você está piorando o estado da pessoa. Aí por isso que as pessoas dizem, olha, fulana toda vez vai no culto, manifesta demônio, a gente expulsa, mas parece que está piorando. Claro que está piorando, porque a cada domingo vai piorar mesmo. É mais demônio que está entrando e trazendo mais gente.
Então, como que funciona a libertação, irmãos? Quando você expulsa um demônio de uma pessoa, o próximo passo é você dedicar seu tempo aconselhando. São 392 demônios, viu? É o cálculo que dá. Então, quando você expulsa o demônio de alguém, qual é o próximo passo? Senta com a pessoa, conversa com ela, pergunta para ela. Geralmente, quem manifesta um demônio sabe por que manifestou o demônio. Sabe o que estava fazendo de errado, sabe o que aconteceu na vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja, e eu falo isso com muito temor e muito amor no meu coração por você. Tem muita gente que é orgulhosa. Tem muita gente. Às vezes a gente vai orar por libertação, a pessoa está passando por luta, passando por problema, mas o orgulho, eu não quero que pensem que eu tenho alguma coisa de errada. Eu sou servo, eu sou vaso. E aí está lá o diabo, castigando, batendo, fazendo seu casamento ir para o ralo, atacando seus filhos, atacando o ministério. E o orgulho está lá, Não, eu não tenho problema, eu sou invencível. Não existe ninguém invencível nessa terra. Nós somos carne, irmãos. E às vezes a gente tem ponto cego. E Jesus não me trouxe aqui, sabe, para chamar a atenção de ninguém. Eu não estou aqui para exortar você, eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui como teu irmão em Cristo. E eu te amo tanto, que eu quero ver você indo bem em todas as áreas da sua vida, amém? Então, queria pedir para você nessa noite, não deixe o orgulho cegar o teu entendimento. Às vezes o diabo vai usar essa raiz de orgulho que você carrega no coração, para continuar te afundando. Mas nessa noite, Jesus nos enviou aqui para a cidade de Beberibe, com a igreja de Beberibe, porque Ele quer uma igreja sadia, Ele quer uma igreja forte, Ele quer uma igreja, sabe, que por onde ela andar, chegou um crente de Beberibe, os demônios batem em retirada, porque sabe que o crente de Beberibe, ele é cheio do Espírito Santo, carrega autoridade, sabe quem ele é, e não deixa brecha na vida dele, amém? Então, quando a gente for orar por libertação hoje, eu gosto de chamar a oração de libertação na igreja como nada consta, sabe? Deixa eu tirar um nada consta para ver se está tudo bem na minha vida, porque se não estiver bem, eu quero que saia. Quem aqui gosta de carregar coisa ruim na vida? Levanta a mão, quem gosta de carregar coisa ruim? Ninguém. Então, quando a gente ora por libertação, irmão, não é para fazer julgamento da pessoa, de como você está, porque Jesus diz, quem é tu que julga o servo alheio? Nós não estamos fazendo isso para julgar o irmão, não. Pelo contrário, a gente está fazendo isso para te ajudar, porque quem ama o seu irmão, né, ajuda, demonstra amor por ele. É isso que é libertação. Então, a pessoa foi liberta, saiu o demônio, o que nós fazemos? Ofereça Jesus para a pessoa. Mas já é crente, não tem problema, alguma coisa está errada, e ela precisa de ajuda para se consertar, então, oferece Jesus para ela, fala da salvação, fala que Deus não negocia com o pecado, fala que não pode ter porta aberta, e geralmente as pessoas sabem qual é a porta que está aberta. Às vezes uma pessoa piedosa, participa de campanha de oração, faz jejum regularmente, conhece a Bíblia toda, mas carrega uma raiva do ex-marido, porque traiu. E aquilo ali está sendo a porta de entrada do inimigo para agir na sua vida. Quem sabe tem gente que está passando por isso aqui agora, e o Espírito Santo está trazendo essa revelação para você. Deus quer você sadio, Deus quer você curado no seu coração. Nós estávamos na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Uma mulher manifestou demônio na tenda, na cadeira de rodas. Expulsamos o demônio dela, a equipe conversou com ela. E aí eu fui lá depois entrevistar, e aí, o que a senhora precisa de oração? Ela, eu tenho uma dor nas costas. Aí eu orei pela dor nas costas, Jesus curou da dor nas costas. Aí eu falei, mas por que a senhora está na cadeira de rodas? Eu tenho ela. Gente, eu não sabia o que era esse negócio de ela. Eu fui saber depois. Esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa que tira a força dos teus movimentos, dos músculos. Quando você vê, você está lá sem se mexer. E ela sofria dessa doença, já estava na cadeira de rodas. E aí eu
Orei por ela para ela ser curada e nada aconteceu. Ela já tinha saído um demônio dela, certo? Foi curada da coluna, mas a condição de paralisia continuava. Aí eu perguntei para ela: tem alguém que a senhora precisa perdoar? Ela disse: tem, meu marido. Meu marido foi muito ruim para mim, fez isso, fez aquilo, irarará. Eu disse: a senhora já entregou a vida para Jesus? Já. Então a senhora entende que Jesus te perdoou quando você não merecia? Entendo. E a senhora entende que porque a senhora recebeu o perdão de Jesus, quando não merecia, você também pode perdoar aqueles que não merecem? Ela disse: entendo. Vamos fazer essa oração? Ela falou: vamos. E aí a gente orou. Irmãos, quando ela termina de fazer a oração, perdoando, tirando do coração o marido, sabe o que acontece? Ela levanta da cadeira de rodas, completamente curada. A porta de entrada era a falta de perdão. Pode aplaudir, é para Jesus. Glorifica que é para Jesus. É isso que Jesus faz. Jesus não quer ver nenhum filho e nenhuma filha dele andando debilitado. Ainda mais por causa que demônio está atacando a vida do seu filho. Pelo contrário, Jesus é um pai amoroso. Ele quer que você esteja bem. Mas você também precisa fazer a sua parte, amém? Então, irmãos, no nosso trabalho de libertação, nós vamos ter uma tenda de libertação, onde a gente expulsa os espíritos malignos, mas a pessoa não vai para casa assim que sai da tenda, não. Ela vai para outro lugar, que é uma tenda de aconselhamento. Então, você que gosta de aconselhar pessoas, ou quer aprender, se você quer aprender, irmão, como é que eu faço para aconselhar pessoas? Vem trabalhar com a gente na tenda de aconselhamento. Nós vamos ter alguns irmãos que vão estar lá ensinando você. Nós vamos estar trabalhando? Vamos. Mas é trabalhando igual numa escola técnica, entendeu? Nós vamos estar, enquanto a gente está lá fazendo a obra, a gente vai estar tirando suas dúvidas, a gente vai estar te orientando em como fazer isso. Por quê? Porque não tem como eu vir fazer cruzada todo ano em Beberibe, né? Tem muita cidade para ser alcançada. Mas você pode ser o próximo a ser levantado por Deus a fazer cruzadas e ensinar outras pessoas, amém? Amém? Quanto mais pessoas fazendo cruzada pelo Brasil e pelo mundo, melhor. Então a gente vai ter esse aconselhamento lá na tenda. São conselheiros. Então amanhã eu vou passar a explicação de cada uma das funções, mas nós vamos precisar de conselheiros que vão aconselhar. Cadê os irmãos e as irmãs que trabalham com discipulado e aconselhamento? Levanta a mão assim para eu ver, faz assim para eu ver. Tem alguém? Tem pouca gente, hein? Pouca gente em Beberibe, tem que ter mais gente, viu, irmãos? Vamos lá. Nós vamos precisar carregadores. Irmão Eduardo, o que o carregador faz? Isso mesmo, carrega as pessoas. O que a gente faz na cruzada? Quando alguém manifesta um demônio, eu não vou levar a pessoa para o palco, para não expor ela. Também não vou ficar expulsando demônio no meio da rua. Porque, gente, é a imagem e semelhança de Deus. Eu não posso tratar de qualquer jeito. Eu preciso tratar essa pessoa com amor e com respeito. Então, o que a gente faz? A pessoa manifesta demônio lá na cruzada, a gente na hora vai chamar os carregadores. Os carregadores vêm, pegam a pessoa, eles vão ser treinados. Então, irmãos, cadê os irmãos fortes, as mulheres fortes aqui de Beberibe? Faz assim, ó, os que são fortes, que pode se dispor a ajudar a carregar as pessoas para a tenda. Amém, ó, eu tenho, mas 2 pessoas não vai dar não, gente. Gente, 2 pessoas não tem como. Vocês querem acabar com a saúde do irmão. Ele sozinho não vai dar conta, ele vai precisar de gente para ajudar ele, amém? Então, o que o carregador faz? Ele vai ser treinado como carregar as pessoas, sem machucar, e sem também ficar fazendo força desnecessária. Tudo tem jeito. E aí o carregador leva a pessoa para a tenda de libertação, a gente tira o demônio daquela pessoa. Está limpa? Está limpa. Agora você vai para a tenda de aconselhamento, e lá na tenda de aconselhamento nós vamos tratar as portas que estavam abertas na vida da pessoa. Amém? E vamos ter também a equipe de frente. O que é a equipe de frente? Os pastores, os evangelistas, aqueles que já têm experiência com libertação, podem nos ajudar na linha de frente, porque durante a cruzada nós temos 3 orações. A primeira oração da noite é por salvação, a segunda é por curas, e a terceira oração da noite é por libertação. Então a gente chama as pessoas à frente para receberem a libertação. E aí nessa hora eu preciso de pessoas para me ajudarem. Por quê? Porque eu não vou descer lá na multidão e sair orando um por um não, gente. Senão nós vamos ficar uns 50 dias de cruzada aqui, né? Então, qual é o nosso objetivo?
que você seja o instrumento de Deus, amém? A gente quer tirar essa ideia do super ungido, sabe? Toda a igreja é capacitada pelo Espírito Santo para fazer libertação, amém? Esse amém foi devagar, irmãos. Vou falar de novo. Toda a igreja é capacitada para fazer o trabalho de libertação, amém? Agora melhorou, agora vocês me animaram de novo. Então, irmãos, você vai ser treinado para fazer isso, na prática, amém? Não tenha medo, não. Você vai lá e Deus vai te usar. E na semana que vem, você vai ajudar o seu pastor. Eu estava numa igreja lá em Boa Vista, falando com um pastor depois da cruzada, ele me disse: irmão Eduardo, na minha igreja tinha 20 anos que não manifestava um demônio. Mas na semana seguinte da cruzada, eu chamei as pessoas que estavam passando por lutas, por problemas, e uma irmã manifestou um demônio. E eu digo: e aí, pastor, como é que foi? Ele falou: rapaz, pulou mais de 30 jovens lá na frente para expulsar o demônio dela. Eu tive que dizer: não, gente, é só uma pessoa, viu? Mas todos queriam trabalhar na libertação na igreja desse pastor, amém? Será que ele estava feliz ou triste, hein? Estava feliz, porque fazia 20 anos que não tinha demônio manifestado. Será que acabou os demônios da cidade? É porque não estava trabalhando com a libertação. E aí aquela mulher foi liberta, amém? Para você que vai trabalhar de conselheiro conosco, nós temos um requisito muito sério, viu? Para ser conselheiro tem que ser rico, viu, irmão? Amém? O que é rico? Pessoa que tem respeito, integridade, compaixão e uma vida de oração, tá? Não adianta você querer fazer libertação se você precisa ser liberto. Você precisa tratar primeiro seu coração. Tá tudo bem? Passou no nada consta? Passei. Estou limpo. Pronto, pode vir trabalhar como aconselhamento, amém? Por que a gente fala isso? Porque a gente acha que é melhor? Não. Se você for para um trabalho de libertação com brechas na sua vida, você vai ser um prato cheio para o inimigo. Eu já estive numa cruzada aqui no Ceará, eu não vou dizer o nome da cidade, em respeito à cidade, e teve uma irmã que estava nos ajudando na tenda, e na primeira noite uma filha dela de 2 anos ficou endemoniada. Porque tem criança que fica endemoniada também, viu, gente? O diabo não fica escolhendo: é pequenininho, bonitinho, não vou atacar. Não, não tem esse respeito. Ele é mau mesmo. Por isso que a gente tem que botar ele para correr. Ele não respeita ninguém. Então essa irmã chegou lá, criança, filha dela, e eu achei estranho. Uma criança de 2 anos, filha de crente, manifestando demônio. Quando a gente terminou o trabalho de libertação, eu disse: irmã, tem algum problema acontecendo na sua casa? Não, está tudo bem. Eu falei: então tá, vou acreditar, é crente que está me falando, eu vou acreditar. No outro dia, irmãos, antes de começar o trabalho, ela me chama no reservado. Ela disse: pastor, eu preciso te confessar uma coisa. Eu falei ontem que estava tudo bem e não estava. Há um tempo atrás eu traí meu esposo. Mas eu já me consertei com Deus. Eu digo: mas você se consertou com seu esposo? Ela falou: não, nunca contei para ele. Eu digo: irmã, nesse caso você precisa. Porque um casamento envolve 2 pessoas. Você precisa conversar com ele. Mas se ele não quiser, aí é entre você e Deus. Mas você tem que fazer o que é certo. Fecha as brechas. E aí ela não veio trabalhar conosco na tenda por causa disso. Por quê? Porque se ela vem trabalhar com a porta aberta, cheia de brecha, irmãos, o inimigo vai destruir a vida dela por completo. Então a gente quer preservar as pessoas. Então você que vai trabalhar com aconselhamento, com libertação, você tem que ter uma vida com Deus, amém? Amém, igreja? Estou sendo claro com vocês? Eu estou tentando fazer isso do jeito mais amoroso possível, irmãos, porque eu preciso da sua ajuda, amém? Então nós vamos precisar dos conselheiros ricos, tá? Como é que funciona a oração de libertação? Eu vou dar algumas dicas para vocês, porque, irmãos, quando eu comecei a trabalhar com libertação, eu vi cada coisa. Primeiro me disseram assim: para orar por libertação você tem que levar óleo ungido. Aí, irmãos, eu só saía de casa carregando óleo. Aí um dia eu fui fazer uma libertação e não tinha óleo. Eu falei: meu Deus, e agora? A pessoa vai ter que ficar aí com o demônio, porque eu estou sem o óleo. Aí eu disse: mas eu vou tentar sem, para ver como é que faz. Sabe o que aconteceu, irmãos? Saiu. Porque tinha o óleo da unção sobre a minha vida, amém? O Espírito Santo te ungiu
para libertar os cativos, amém? Mas olha só, algumas dicas que eu vou dar para você durante a oração de libertação, tá? Primeiro de tudo, irmão, não chama demônio por nome, não. No Brasil a gente tem esse costume, né? Hoje, como é tudo politicamente correto, a gente não pode falar muitas coisas, então não vou poder citar alguns exemplos, né? Mas aqui no Brasil é um tal de gira não sei o quê, pombo não sei o que lá, né? É um tal de Maria não sei das quantas, né? E o crente gosta de chamar por esses nomes também, né? Ah, é o Zé não sei das quantas, né? Irmão, demônio não tem nome não, tá? O que Jesus fazia? Ele expulsava os espíritos de acordo com o problema que a pessoa apresentava. Você lembra lá dos casos das enfermidades? Ele dizia, espírito surdo e mudo, sai. Espírito de cegueira, sai. Espírito de depressão, sai. Espírito de morte, sai. Espírito de violência, sai. Então, se a pessoa está violenta, o problema dela é violência, espírito de violência. Se a pessoa está usando drogas, é viciada em alguma coisa, espírito de vício. Se a pessoa está com depressão, sabe? Espírito de morte, espírito de depressão. Então a gente dá nome de acordo com o tipo de problema que a pessoa está enfrentando, amém? Não precisa ficar querendo descobrir o nome do demônio, viu, irmãos? Não precisa gastar seu tempo com isso. Chegou lá, manifestou em nome de Jesus, sai. E se não souber também qual é o tipo de problema, só fala, demônio, sai. Ele vai entender, amém? Eu estou dizendo isso para você, que eu quero poupar seu tempo. E às vezes a pessoa fica se batendo, orando para descobrir o nome do demônio que estava ali. Não precisa saber o nome não, manda sair. Tudo que for de ruim, sai. Amém? Outra coisa, irmãos, que eu não recomendo para você. Durante a libertação, não faça libertação orando em línguas. Para fazer libertação. Como assim, irmão Eduardo? Não pode orar em línguas? Não, você pode orar em línguas para a sua edificação. Por exemplo, como é que é o nome do irmão? O irmão Marcos. Eu estou lá com o irmão Marcos trabalhando na tenda de libertação, e aí ele está expulsando um demônio, certo? E eu não estou expulsando, mas eu estou ali com ele para dar um suporte. Eu posso estar orando em línguas para mim ser edificado. Mas na hora que eu chegar para o demônio, não adianta eu chegar para o demônio lá, rei palabachuri canta na barabaxá. O demônio vai dizer, o que você quer? Porque o demônio não entende a língua de Deus, amém? Ele não entende a língua dos anjos. Então se você ficar lá, você vai ficar lá meia hora, e o demônio vai falar, afinal, o que esse cara quer? Ele quer que eu faça o quê? Então você precisa dar um comando claro, demônio sai, tá? Seja claro na hora de dar o comando para o demônio, amém? Senão ele vai ficar lá. Outra coisa importante, irmãos, na hora da libertação, apenas um ministro faz a libertação, tá? O que é isso? Uma pessoa apenas usa autoridade para expulsar o demônio. Não adianta vir 3, 4, 10, porque não é pelo número de pessoas, tá? É pela autoridade, amém? Por que eu digo isso? Porque geralmente, quando a gente está na libertação, e amanhã, e quinta-feira vocês vão estar comigo lá na tenda, quando cair a primeira pessoa endemoniada, é certeza absoluta que os irmãos estão todos curiosos para trabalhar na libertação e todo mundo quer trabalhar. Quando cair o primeiro, vai vir 20, 30 junto para expulsar o demônio. E aí o demônio vai dar trabalho para sair. Por quê? Porque um irmão chega e diz, está amarrado. O outro chega e diz, sai. O outro chega e diz, pula. O outro chega e diz, de costa. O outro chega e diz, sentado. O outro diz, de joelho. O demônio, afinal, esses caras querem o quê? É para mim sair? É para mim ficar quieto? É para mim voar? Você está entendendo, irmãos? É uma questão de autoridade. Então você precisa dar uma ordem. Uma pessoa apenas dá ordem. Ah, irmão, eu estou lá dando ordem e o demônio não está saindo, eu estou cansado. O que eu faço? Chama o companheiro. Irmão, eu já estou quase sem fôlego aqui, que esse negócio está demorado. Você pode me ajudar? Aí o irmão vai lá, com toda a humildade que ele tem, e com o amor que ele tem por Jesus, e ele continua o trabalho. Irmão, tem tanta gente que deixa de fazer um trabalho de libertação, de novo pelo tal do orgulho. Tipo, estou aqui há meia hora e o demônio não saiu, mas eu não vou pedir ajuda, porque vão pensar que eu não tenho unção. Não tem nada a ver com unção não, irmãos. Às vezes o camarada tem uma legião, tem milhares de demônios,
E é uma batalha espiritual. Então, eu mesmo peço ajuda sempre. Porque eu não sou doido. Vou ficar me matando? Não, se eu tenho gente que quer servir, vamos trabalhar todo mundo junto. O corpo é assim que funciona, né? São várias partes trabalhando em conjunto. Então, irmão, não é vergonha você pedir ajuda para a pessoa que está do seu lado para expulsar demônio. Outra coisa que derruba muita gente no ministério de libertação. Irmão, eu estou orando e não está acontecendo nada. Será que eu estou em pecado? Será que eu preciso jejuar? Será que eu não estou lendo a Bíblia direito? Será que eu não sou salvo? Tem nada a ver com isso. Existem alguns demônios que vão resistir você. Mas imagina só, uma pessoa que tem 10 mil demônios. Aí você está orando para repreender o demônio e está saindo um por um, certo? 10 mil não vai sair no estalar de dedos, vai levar um tempinho. Só que eles saem de uma maneira tão rápida que você pensa que não está acontecendo nada. E é isso que o inimigo quer que você pense. Ele quer vencer você pela fé. Tipo, se eliminar a sua fé, você perdeu a batalha. Então eu já vi muito ministro de libertação, no meio da libertação, perder a batalha porque ele achou que ele não estava pronto. Sendo que era uma estratégia do maligno para fazer ele desistir. Mas aqui em Beberibe não, amém? Aqui, irmão, nós vamos botar o diabo para correr dessa cidade, amém? Ninguém vai correr do diabo, nós vamos botar ele para correr, amém? Então, não precisa ficar preocupado se demorar, irmãos. Não é uma questão de tempo, nós não vamos ter um relógio contando lá, ó. Como é que é teu nome, irmão? João. E o seu? Ó, o Sérgio expulsou em 3 minutos e o João está levando 10 minutos. O irmão João está com problema. Não, não vai ter isso, gente. Cada situação exige uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, e você precisa ser fiel e sensível ao Espírito Santo, amém? Ninguém vai te julgar, pelo contrário, a gente vai te ajudar. E durante o trabalho de libertação, a nossa equipe vai estar supervisionando você e te ajudando. E também aprendendo, porque eu sei que tem gente que tem experiência nessa área, e a gente está sempre aprendendo, amém? Eu sou humilde para dizer para os irmãos que eu estou sempre aprendendo. Então não tenho problema nenhum de passar um aperto e chamar a ajuda de alguém lá, mas não tenho mesmo, porque quem faz a obra é Jesus, amém? Vamos lá, outra coisa interessante, está orando pela pessoa, a pessoa estava endemoniada, agitada, violenta, e dali um pouco ela apaga. Quem já fez libertação sabe como é que é, a pessoa fica lá de olho fechado, sentado, ou deitado, e aí o irmão que está ministrando a libertação, chega mais perto do ouvido e começa a gritar, em nome de Jesus, sai demônio, sai demônio, sai demônio. E aí a pessoa está lá com o olhinho fechado, você diz, demônio, você não vai se esconder de mim. E começa a gritar mais alto no ouvido da pessoa, dali um pouco a pessoa começa a tampar os ouvidos. Aí o irmão, diabo, você não vai me impedir de falar contigo. Irmãos, não é mais o diabo. O demônio já saiu. Às vezes a pessoa não sabe que ela está ali na tenda da libertação. Eu estava na cidade de Aracati, tinha uma feiticeira da cidade, que ela estava lavando louça, às 4 da tarde, ela morava do outro lado da cidade, 4 da tarde a mulher lavando louça, o inimigo manifestou nela na lavagem de louça, e ela foi tomada pelos demônios e atravessou a cidade todinha, chegou lá na tenda de libertação, umas 8 horas da noite, e a gente expulsou o demônio dela, ela não sabia aonde ela estava, eu disse, a senhora sabe onde a senhora está? Eu estava lavando louça. Agora imagina uma pessoa dessa, ela está desnorteada. É natural que a pessoa fique de olho fechado, que ela pode se sentir envergonhada. É natural que a pessoa se faça de desentendido, até ela entender o que está acontecendo. Então, o que você vai fazer? Expulsou o demônio, parou a violência, chama a consciência da pessoa. Se você conhecer, melhor ainda, fala, fulano, cicrana, você está bem? Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Está sendo claro para vocês? Eu estou compartilhando isso, irmãos, porque eu já vi tanta coisa nesse meio. Então eu quero ajudar você a fazer o teu trabalho ainda melhor, amém? Outra coisa, irmãos, a gente não trabalha libertação se o camarada está bêbado ou drogado. Efeito de remédio. Espera passar o efeito. A não ser que o Espírito Santo te direcione a fazer isso. Uma vez eu orei por um bêbado, o cara não conseguia nem ficar de pé. Quando o espírito do vício saiu dele, até o cheiro do álcool saiu do homem.
Mas isso só foi uma vez. Outra vez eu fiquei quase 3 horas lutando com o bêbado, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então eu aprendi, tá bêbado? Deixa ele sentadinho ali no canto. Quando passar o efeito do álcool, aí eu vou conversar com ele, amém? Não é negligência, mas é usar de sabedoria para tratar as pessoas, amém? Outra coisa que vale a pena, fique atento aos sinais corporais da pessoa. Lembra que eu disse que o diabo é mentiroso? Eu não, quem diz é Jesus, né? Se ele diz é verdade. E ele é mesmo. Às vezes o demônio vai querer te enganar. Vai dizer, não, a pessoa vai dizer, não, eu estou bem. E você presta atenção nos sinais do corpo dela, especialmente os olhos. Ou então, se você já é um crente que está ativo na libertação, Deus vai te dar o dom do discernimento de espíritos, para você saber quando está te enganando ou não. Eu estava numa cruzada, numa cidade do Ceará também. E aí eu fui fazer uma visita numa fábrica, pregar o evangelho. O evangelista David Howard estava comigo e o Jim também, nesse dia. Dali um pouco, estava lá um homem dançando e cantando em línguas, junto com os missionários americanos. Quando eu passo do lado dele, o Espírito Santo me falou, é um demônio. Eu voltei, chamei a pessoa que estava encarregada e disse, ó, é um demônio, viu? Aí a missionária disse, então vai lá você. Eu digo, vou. Quando eu chego, está lá os irmãos tudo dançando, cantando, falando em línguas junto com o cara, e o cara orando em línguas. Quando eu chego perto dele, eu só encosto a mão no peito dele e digo, em nome de Jesus, espírito de engano, ele pá, caiu no chão, endemoniado. Expulsei o demônio dele. Quando eu termino de expulsar o demônio, eu digo, irmão, você está bem? Aí ele, estou bem. Eu falei, você sabe o que aconteceu? Ele falou, sei. O que foi? Não, é porque eu estava com uns atrapalhos, com não sei o quê. E ele começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver. Eu disse, ô Satanás, tu acha que tu se esconde? Em nome de Jesus tu está repreendido. Manifestou de novo. Foram umas 3 vezes, ele tentando enganar que não tinha problema. Que era a pessoa falando, mas era um demônio. Então Deus vai te dar discernimento espiritual para fazer essas coisas, amém? Deus vai usar você. O que eu quero recomendar para você, irmão, é venha com ousadia. Às vezes a gente fica orando a Deus, Deus, eu queria tanto viver milagres, coisas fantásticas, sobrenaturais. Deus está te dando um privilégio, uma oportunidade de você viver algo sobrenatural essa semana, amém? E eu preciso de você. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui vão poder me ajudar na tenda de libertação? Levante a mão, quem quer me ajudar na tenda de libertação? Ixi, acho que os irmãos não entenderam a mensagem hoje não, viu? Vou perguntar de novo, irmão, vou fazer de conta, pode baixar a mão, faz de conta que eu não perguntei. Irmãos, quantos vão me ajudar a trazer libertação nessa cidade essa semana? Eita glória, melhorou, hein? Melhorou, viu? Irmão, vou precisar da sua ajuda, amém? Sozinho a gente não dá conta, eu preciso de você. Se você for, a gente vai te ajudar em tudo, amém? Outra coisa que é importante, cada vez que você for dar aconselhamento para as pessoas, conduza, se não é cristã, conduza a Jesus. Pergunte sempre se a pessoa precisa perdoar alguém, se ela carrega alguma mágoa, se ela teve algum envolvimento com feitiçaria, com as trevas. Se houve, ore com ela fazendo a renúncia das coisas do passado com as trevas. Tem muita gente ligada aqui na região com consagrações, com ídolos. Então, às vezes ela até vem para a igreja, está congregando, mas nunca fez a renúncia com as trevas. Irmãos, o diabo é sujo. Ele não tem esse negócio de, eu acho, agora que eu estou na igreja, ele não mexe. Enquanto você não renunciar, ele continua usando a legalidade que você entregou nas mãos dele, amém? Então, ore com a pessoa para fazer renúncia. Se a pessoa tinha problemas na área de sexualidade, tá? Imoralidade sexual, ajude ela a renunciar esse pecado na vida dela. Enfim, você vai conduzir a pessoa a um conserto na vida dela com Deus e com outras pessoas, amém? Não deixa a pessoa sair do aconselhamento sem antes você lutar e usar tudo aquilo que você puder para ajudar essa pessoa, amém? Insista com a pessoa para ela fechar as brechas, para ela entregar a vida para Jesus, batalha pela vida da pessoa, amém? Todo mundo entendeu? Amém. Então olha o que diz João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente o quê? Sereis livres, é tempo de ser livre, amém?
Quantos aqui querem ser livres nessa noite? Amém? Quantos querem experimentar a liberdade que Jesus tem para a sua vida? Então nós vamos fazer o seguinte, eu quero convidar agora todo mundo a se colocar de pé.